Namastê, bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma prática de yoga. Hoje a gente vai começar uma nova série de prática com 8 aulas. Essa prática de hoje a gente começa com essa série de 8 aulas. A gente vai começar e a gente vai percorrer um texto chamado Os 8 Versos que Transformam a Mente. Então, hoje eu vou fazer uma pequena introdução, a gente vai praticar o primeiro verso, tá? E nas próximas aulas a gente vai contemplar esse texto através das meditações para que a gente coloque isso em prática. Então você pode cumprir essas 8 aulas no seu tempo, o tempo que você desejar, né? Uma vez por semana, 2 vezes, 3 vezes por semana. O ideal é que seja no mínimo, do mínimo, uma vez por semana, tá? E aí você decide o mesmo dia para praticar, toda segunda-feira, toda terça, enfim, o horário, o dia e hora que você desejar semanalmente. E aí você fica em jejum para fazer a prática. Então, se você pratica de manhã, pode ser em jejum total, né? Se você pratica em outros horários, tem que ter 3, 4 horas de jejum para que não dê refluxo. E claro, isso são regras gerais. Se você não pode ficar em jejum pela manhã, se for um caso realmente raro, eu não conheço nenhum caso assim, mas se for um caso que você não possa ficar em jejum pela manhã, tudo bem, mas o ideal é ficar em jejum. Tanto a prática quanto a meditação de forma mais leve, tá? Então, esse texto chamado 8 Versos que Transformam a Mente foi um texto introduzido por Sua Santidade o Dalai Lama, o 14º Dalai Lama, aqui no Brasil, em 2006, em São Paulo. Eu não estive lá, né? Mas eu sei que foi a partir daí que foi introduzido aqui no Brasil esse texto. E para quem admira Dalai Lama, esse é um texto que ele lê e pratica diariamente. Faz parte da prática diária dele. Então, com certeza é algo fundamental para ele, né? Isso ele sempre diz, faz parte da minha prática diária. Então é um texto realmente muito forte e é importante que tenha uma introdução. Esse é um texto de treinamento da mente. Que tipo de treinamento da mente? É um treinamento para que a mente ela se apazigue, fique mais pacífica e que a gente abra o coração. Porque abrindo o coração é que a gente apazigua a mente. Então, é um texto que pode ser difícil no primeiro olhar. Você pode ler e dizer, isso é muito complicado, mas eu peço que vocês não olhem assim, que vocês olhem assim para o texto e se encontrar alguma dificuldade, vocês pensem assim, essa possibilidade eu ainda não realizei. Porque cada um de nós é uma possibilidade. Cada um de nós tem um infinito de possibilidades para se manifestar. A gente não tem limitações, a gente tem possibilidades. E aí, quando você contemplar o texto, você pode pensar assim, essas possibilidades eu ainda não realizei. E posso realizar. Não há nada que eu não possa realizar. E também não pensem com muita dureza, porque o texto ele pode ser um pouco duro em algumas palavras, mas não pensem com muita dureza, pensem com o coração, sintam o texto, né? Diga, isso faz sentido para mim, isso também é muito importante. Ao receber qualquer texto, qualquer ensinamento, vocês sempre devem criticar e dizer, isso faz sentido para mim, isso é verdadeiro, isso cabe na minha vida, tá? Por isso que eu estou dizendo, talvez vocês sintam que não caiba, mas aí respira um pouquinho, relaxa, tenta
aliviar um pouquinho a rigidez das palavras, e essas mesmas palavras com o tempo elas podem fazer mais sentido, tá bom? Então a gente vai entoar o OM, e aí eu vou recitar o texto inteiro para vocês conhecerem. Quem quiser aprofundar no texto também, vou dar referências, vai estar na descrição do vídeo, também vai estar no site, no nosso site onde o vídeo está publicado, será no Bases do Yoga, né? E também no site antigo, no PY Recife. Então a gente vai ter todo esse material assim bem arrumadinho para vocês estudarem se quiserem, com o textozinho todo por escrito, tem algumas referências com comentários desse texto, né, pelo próprio Dalai Lama. Então é só respirar que vai dar tudo certo, tá bom? Então senta numa posição confortável, observa a tua respiração, ajusta a tua coluna, peito aberto, respira. Junta as mãos em prece, inspira profundamente. Com uma reverência, uma saudação, eu presto homenagem à minha verdadeira natureza, que é semelhante ao OM, é perfeita e completa. Então, o primeiro verso, na verdade eu vou recitar todo o texto, e depois a gente vai falar do primeiro verso. Mãos em prece. Com a intenção de alcançar o bem supremo, em benefício de todos os seres sencientes, mais preciosos do que uma joia mágica que realiza desejos, vou aprender a prezá-los e estimá-los no mais alto grau. Sempre que estiver na companhia de outras pessoas, vou aprender a ver a minha pessoa como uma mais insignificante dentre elas. E com todo o respeito, prezá-las do fundo do meu coração. Em todos os meus atos, vou aprender a examinar a minha mente. E sempre que surgir uma emoção negativa, pondo em risco a mim mesmo e os outros, vou com firmeza enfrentá-la e evitá-la. Vou prezar os seres que têm natureza perversa e aqueles sobre os quais pesam fortes negatividades e sofrimentos, como se tivesse encontrado um tesouro precioso, muito difícil de achar. Quando os outros, por inveja, maltratarem a minha pessoa ou a insultarem, caluniarem, vou aprender a aceitar a derrota e a eles oferecer a vitória. Quando alguém a quem ajudei com grande esperança magoar ou ferir a minha pessoa, mesmo sem motivo, vou aprender a ver essa outra pessoa como uma excelente guia espiritual. Em suma, vou aprender a oferecer a todos, sem exceção, toda ajuda e felicidade por meios diretos e indiretos, e a tomar sobre mim em sigilo todos os males e sofrimentos daqueles que foram minhas mães. Vou aprender a manter estas práticas isentas das máculas das 8 preocupações mundanas, e ao compreender todos os fenômenos como ilusórios, serei libertado da escravidão do apego. As 8 preocupações mundanas são: gostar de ser feliz, não gostar de ser infeliz;
gostar de ganhar, não gostar de perder, gostar de ser elogiado, não gostar de ser criticado, gostar de ser famoso, não gostar de ser ignorado. E o nosso verso de hoje diz: com a determinação de alcançar o bem supremo, em benefício de todos os seres sencientes, mais preciosos do que uma joia mágica que realiza desejos, vou aprender a prezá-los e estimá-los no mais alto grau. Então, a gente vai estudar um pouquinho desse verso, para que a gente possa meditar em seu sentido mais profundo. Com a determinação de alcançar o bem supremo. Qual é o bem supremo? O bem supremo é a felicidade perene, incondicional, sem condições. É o reconhecimento da natureza livre e perfeita que nós somos. Então, com a determinação de alcançar o bem supremo, em benefício de todos os seres sencientes. Então, para que eu quero alcançar esse bem supremo, essa liberdade, essa perfeição? Para beneficiar todos os seres sencientes. Com a determinação de alcançar o bem supremo, em benefício de todos os seres sencientes, mais preciosos do que uma joia mágica que realiza desejos. Veja, a gente só vai alcançar essa liberação e esse bem supremo quando a gente valorizar todos os seres sencientes, como a nós mesmos. Se diz, né, que Deus está em todas as coisas, então é esse reconhecimento de Deus em todas as coisas. Sem isso a gente não alcança o bem supremo. Então, sem os seres sencientes, não há como alcançar o bem supremo. Dessa forma, eles são muito, mas muito mais preciosos do que uma joia mágica que realiza desejos. Imagina uma joia que o que você deseja ela te dá. Tipo uma lâmpada do Aladim, a lâmpada do gênio, só que sem limite. Não só 3 desejos, infinitos. Tudo que você quiser, ela lhe dá. Isso nunca vai te dar o bem supremo. Jamais. Não é possível. No entanto, os seres sencientes são capazes de nos trazer a experiência que nos levam ao bem supremo, desde que a gente cultive essa visão. Então eles são mais preciosos do que uma joia mágica que realiza desejos. Então, voltando do início, com a determinação de alcançar o bem supremo, em benefício de todos os seres sencientes, mais precioso que uma joia mágica que realiza desejos, vou aprender a prezá-los e estimá-los no mais alto grau. Ou seja, vou ter eles em conta no mais alto grau. Vou me referir a eles como seres muito valiosos, muito preciosos. Vou cuidar de todos com o máximo da minha potência, da minha capacidade. Cuidar deles, prezá-los, ser gentil, amável, fazer o que for possível para ajudá-los, fazer todos os meus esforços para isso. Então, repetindo o verso para que a gente medite por alguns minutos. Respira, que aí agora a gente vai respirar e eu vou repetir esse verso durante alguns minutos, tá? Se você tem dúvidas, manda para mim, escreve aqui nos comentários do vídeo ou se comunica comigo pelo WhatsApp, por e-mail, qualquer canal que você conseguir. No Instagram também você pode escrever para mim, né? Você não sabe, rola a página para baixo e aí vai ter o espaço de comentários, tá? Então, respira, observa a tua respiração. A gente faz 3 respirações soltando o ar pela boca, puxando pelo nariz. Toda vez que a gente inspira, concentra, a gente consegue trazer energia de volta para casa. Quando a gente expira, a gente relaxa.
É como se a gente estivesse realmente voltando para casa. Que a gente chega em casa, cheirinho de casa, a gente pode relaxar, se soltar no chão, no tapete, no sofá, né? Onde a gente quiser, né? Então, inspira e solta. Inspira e solta. Inspira e solta. Com determinação de alcançar o bem supremo, determinado que estou a alcançar o bem supremo, em benefício de todos os seres sencientes, todos os seres capazes de sentir, de ter emoções, mais preciosos, eles são todos mais preciosos do que uma joia mágica que realiza desejos. Eu devo vê-los assim. Vou aprender a prezá-los e estimá-los no mais alto grau. Ou seja, eu me torno humilde e aprendo a servir os seres sencientes. Esse é o nosso objetivo, gente. Se você estiver achando muito distante de você, relaxa. Não fica julgando onde você está agora. Só respira e deixa que o som como um mantra venha para você. Você não está longe. Não existe isso de longe, porque isso é uma qualidade da nossa verdadeira natureza. Tá? Você pesquisar sobre os seres sábios deste planeta, né? De Jesus, a Buda, Krishna, Moisés, todos eles estavam aqui para servir. Então eles indicaram isso. Não é recente, não é novo. Então que a gente possa aprender com isso também. E saber que isso é a nossa natureza. Respira. Com determinação de alcançar o bem supremo, em benefício de todos os seres sencientes, mais precioso do que uma joia mágica que realiza desejos, vou aprender a prezá-los e estimá-los no mais alto grau. Com a determinação de alcançar o bem supremo em benefício de todos os seres sencientes, mais precioso do que uma joia mágica que realiza desejos, vou aprender a prezá-los e estimá-los no mais alto grau. Com a determinação de alcançar o bem supremo para o benefício de todos os seres sencientes, mais preciosos que uma joia mágica que realiza desejos, vou aprender a prezá-los e estimá-los no mais alto grau. Com a determinação de alcançar o bem supremo, em benefício de todos os seres sencientes, mais precioso que uma joia mágica que realiza desejos, vou aprender a prezá-los e estimá-los no mais alto grau. Devagarzinho, juntando as mãos, fazendo uma reverência.